Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa, da equipe tributária, e eu vou apresentar para vocês as novidades que o time desenvolveu nestes 15 dias. A primeira novidade foi as operações entre lojas de diferentes grupos econômicos. Nós disponibilizamos lá no cadastro de redes no RP a opção de configurar se determinada rede é ou não um grupo econômico e quais as lojas pertencem a ele. E, de acordo com a configuração que o nosso cliente fizer, os contabilizadores foram ajustados para olhar para esse tipo de parâmetro, para esse parâmetro. Então, essa é a configuração disponível hoje lá na tela no cadastro da rede, que é administração, lojas, rede, onde o nosso cliente vai ter a opção de marcar se aquela determinada rede, que tem as lojas já vinculadas, se é ou não um grupo econômico. Então, se ele marcar é porque é, se ele desmarcar, não é. Quando ele fizer uma operação entre lojas e as lojas envolvidas na operação for de grupos econômicos diferentes, a contabilização ela será realizada nos mapas contábeis de contas a receber e contas a pagar. Aqui é um exemplo da venda entre lojas e aqui da compra entre lojas. Quando a operação for realizada entre lojas e for de grupos econômicos iguais, a contabilização será realizada nos mapas de venda entre lojas a receber e venda entre lojas a pagar. Aqui também é o exemplo da venda e aqui é o exemplo da compra. Outra melhoria que o time trabalhou foi a atualização do layout do SPED-CF e a geração deste arquivo no formato anual, para quando as lojas são ou imune ou isenta do IRPJ e da contribuição social. Então, a atualização do layout desse ano foi bem simples, onde nós só fizemos a atualização do bloco 0 com a versão 8 e desenvolvemos também a possibilidade da geração do arquivo no formato anual. Para isso, nós fizemos o ajuste dos registros K155, K156, que são os registros relacionados ao balanço. Aí nós fizemos também do K355 e 356, que é o registro da DRE, o U, que é um registro específico das lojas imune isentas, nós ajustamos o U030, que é relacionado às datas, o U100, que é o balanço da imune ou isenta, o U150, que é a DRE, e o U180 e o U182, que são as apurações do IR e da contribuição social para as lojas que são imune ou isenta do IR e da contribuição social. Então, aqui é o exemplo de como o arquivo ficou. Aqui é o registro K155, aqui o K355, o U100 e o U150. Outra melhoria que nós fizemos foi relacionada ao modelo de DRE, onde nós permitimos que o nosso cliente faça a totalização entre grupos que são marcados como totalizadores lá no modelo da DRE. Então, aqui eu criei um modelinho, lá no cadastro de modelo de DRE, onde eu quero que a receita líquida, que é um grupo totalizador, menos o CMV, que são contas contábeis de CMV, seja igual ao resultado bruto. Então, eu fiz essa configuração onde a receita líquida é totalizador e aqui eu informei um grupo de contas, CMV, e aqui eu informei o resultado bruto também como totalizador, e agora a gente faz a conta. Receita líquida menos CMV igual ao resultado bruto, quando o nosso cliente emite a DRE com aquele modelo criado anteriormente na tela de modelo. Outra melhoria foi relacionada à partida dobrada, onde nós criamos um informativo sobre o status da competência da partida. Então, basicamente, se a partida dobrada que o cliente está tentando alterar a data do lançamento, ela estiver dentro de uma competência contábil bloqueada ou encerrada, nós vamos exibir essa info falando: a data do lançamento não pode ser alterada, pois a competência está bloqueada ou encerrada. Aí eu gostaria de comentar também que o nosso time começou a trabalhar no cadastro da matriz de rateio, onde o nosso cliente vai conseguir configurar vários centros de resultado dentro de uma matriz e seus percentuais, e depois ele vai poder vincular, conforme a gente for liberando nas próximas versões, no cadastro do funcionário, essa matriz, depois no cadastro do produto e em vários lugares do RP que a gente vai disponibilizando e eu vou apresentando aqui para vocês na próxima review. Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Gisele e vou apresentar outras melhorias entregues pela equipe tributária.
A primeira melhoria que eu vou falar é sobre a nota fiscal complementar do Fundo de Combate à Pobreza. Possibilitamos a emissão de uma saída de nota fiscal complementar do Fundo de Combate à Pobreza de operações com tributação integral ou com a base reduzida. Foi incluído na tela de complemento em estoque NFE, notas fiscais, outras, complementares, complementar de saída, a possibilidade de informar a alíquota do FCP segregado e o valor do FCP segregado, caso o usuário precise realizar um complemento desses impostos. Outra melhoria é o Fundo de Combate à Pobreza segregado. Possibilitamos a emissão da nota fiscal do Fundo de Combate à Pobreza de forma segregada, ou seja, separado do ICMS com tags específicas. No cadastro de regras fiscais, quando selecionadas operações, nota fiscal de bonificação, nota fiscal de venda do pedido balcão, nota fiscal de venda entre lojas, nota fiscal de transferência entre lojas ou nota fiscal de bonificação entre lojas para os CSTs 00, 10, 20, 30, 51 e 70, está disponibilizado o campo FCP segregado, onde deverá ser informado o valor do Fundo de Combate à Pobreza quando ele é separado do ICMS, sendo calculado de forma separada e enviado no XML em tags específicas do FCP. A base de cálculo utilizada para o cálculo do FCP segregado é a mesma do ICMS. Quando o produto é com ST, a tela é um pouquinho diferente, mas os campos também estão lá, mas a gente tem daí de forma separada o FCP, da operação própria dentro do cálculo do ST, e o FCP-ST, que é calculado dentro do cálculo do FCP-ST. Foi desenvolvido os novos complementos de mensagem, então eu posso criar agora mensagem da base, do percentual, do valor do FCP e do FCP-ST também. Para que a geração dos ajustes que são necessários para o FCP e o FCP-ST fosse possível, também foi realizado o desenvolvimento no cadastro de modelo de ajustes, onde foi disponibilizado um novo tipo de imposto ICMS-ST, para que a gente possa informar o FCP-ST nos ajustes, e foi desenvolvidas as novas opções no campo de alíquota de ajuste, em que eu tenho lá a alíquota do FCP da nota fiscal e a alíquota do FCP-ST da nota fiscal. E no campo de valor de ajuste, a mesma coisa, o valor do FCP da nota fiscal e o valor do FCP-ST calculado na nota fiscal. Nos parâmetros do módulo fiscal, a equipe da Bluesoft criou uma nova configuração, o preenchimento do registro C191 do SPED fiscal, onde o cliente Bluesoft poderá selecionar quais UFs que serão enviados os dados do FCP ou do FCP-ST no registro C191 do SPED. Esse registro ele não é obrigatório em todos os estados, e para aqueles estados que vai ser enviada essa informação, precisa essa configuração. Os estados em que não deve ser enviado o C191, essa informação é enviada no C197, e essa configuração deve ser realizada no modelo de ajuste, como já é hoje, para outras informações do C197. Para que a contabilização nas vendas do FCP segregado seja contabilizada corretamente, criamos 3 novos mapas contábeis. Na apuração, o FCP apurado a pagar, o FCP-ST apurado a pagar, e para devolução com ST, o FCP-ST a recuperar. Como é um imposto separado, ele será controlado na apuração de tributos. Para isso, foi criado no parâmetro da loja a configuração dos vencimentos das guias do FCP e do FCP-ST. Agora eu vou apresentar para vocês as melhorias da equipe financeira. Criação de borderô no fechamento do roteiro. No fechamento do roteiro do pedido de força de vendas, criamos a possibilidade de gerar um borderô de cobrança das duplicatas que foram agrupadas ou desmembradas. O roteiro com a entrega confirmada é desmembrado ou agrupado duplicatas desse roteiro que já está confirmado, e esse roteiro ele é finalizado com essas duplicatas agrupadas e desmembradas. Esse processo não era possível anteriormente. No final, ele gera um borderô de cobrança só da duplicata que foi agrupada, além do borderô que ele já gerava automaticamente. Outra melhoria no fechamento de caixa na impressão. O relatório de operação em PDF possibilitamos a impressão em uma página apenas. Então, ele é apresentado em uma página e de forma ordenada. Fechamento de caixa, gerar duplicata de vendas, convênio e venda carteira. Possibilitamos gerar as duplicatas da venda carteira, venda convênio, no fechamento de caixas através da opção manutenção de carteira e manutenção de convênio.
Essa é a tela de manutenção de carteira, a tela de manutenção de convênio. Outra melhoria no fluxo de caixa foi o grupo Outras, do empréstimo tomado e concedido, onde possibilitamos gerar a configuração do grupo Outras dos tipos de empréstimos tomados e concedidos para visualizar o saldo pendente. Agora, o sistema exibe o valor do saldo pendente do empréstimo, sempre que estiver aberto, independente do dia, como se fosse um saldo. No fluxo de caixa, nos grupos Outras, o relatório do Private Label. Possibilitamos visualizar o saldo da conta de Private Label no fluxo de caixa. Então, ele é apresentado o Private Label lá no grupo Outros, e apresentamos também o saldo da holding, que também é apresentado lá junto com o grupo Outros. No fluxo de caixa, acrescentamos no grupo Outros os títulos de capitalização. Então, lá no menu do financeiro, fluxo de caixa, configuração do fluxo de caixa, é possível configurar os títulos de capitalização e o mesmo vai ser apresentado no relatório de fluxo de caixa dentro do grupo Outros. Essas foram as melhorias entregues. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente pelos módulos comercial e operações. Bem, primeiramente vou falar da geração de cotação de faltas a partir do relatório de cobertura de estoque. Então, nós possibilitamos agora que, a partir do relatório de cobertura de estoque, seja gerado uma cotação de faltas, através do botão Gerar Cotação de Faltas. Então, nosso cliente poderá realizar a busca conforme a necessidade dele no relatório, selecionar os itens, e quando ele clicar em gerar cotação de faltas, o sistema vai gerar as listas de faltas conforme as lojas e produtos relacionados e selecionados, e ele vai gerar uma cotação de falta com estas listas de faltas geradas. É necessário para isso a permissão 3547, que é criar a cotação de faltas pelo relatório de cobertura de estoque. Outra melhoria realizada é o status da divisão de compra de um fornecedor. Então, agora incluímos um novo campo de status para divisões de compra de um fornecedor. Sendo assim, quando uma divisão for editada, vai ser possível definir qual o status dele, ativo ou inativo. Caso uma divisão ela seja inativada, o sistema vai inativar também todos os outros contratos de fornecimento desse fornecedor, dessa divisão, e todos os contratos que estiverem com status diferente de inativo, de forma que todos os contratos de fornecimento dessa divisão ficarão inativos. Então, nós podemos ver aqui a ocorrência no contrato de fornecimento, vai ter uma ocorrência específica, dizendo que foi alterado para inativo devido à alteração do status da divisão, e na criação de novos contratos, não vai ser possível selecionar a divisão que estiver inativa. Nesse caso aqui, esse fornecedor tem 3 divisões, mas somente a ativa está aparecendo aqui. Então, não vai ser possível criar novos contratos de fornecimento, nem ativar aqueles que já existem. Consequentemente, não vai ser possível criar pedidos de compra desse fornecedor cuja divisão estiver inativa. Além disso, também não vai ser possível criar acordos comerciais ou financeiros de uma divisão que esteja com status inativo, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o acordo comercial, só vai trazer aquela divisão que estiver ativa, as inativas não vão aparecer na criação. Aqui nós temos a mesma coisa para o acordo financeiro, aqui a mesma coisa para aquele acordo de transferência da conta comercial para a financeira, e aqui o acordo de anistia, mesmo procedimento, o acordo para baixo de custo, mesma coisa, também para o acordo de baixa de custo com o rateio nas filiais, vai ter o mesmo comportamento, e aqui nós temos também o acordo de produto, onde vai ser possível selecionar a divisão inativa para a busca de acordos, mas não vai ser possível criar novos acordos sell-in e sell-out, caso a divisão selecionada esteja inativa. Também realizamos melhorias no relatório de data de validade de produto, onde vai ser possível agora buscar as promoções e ofertas históricas. Então, incluímos agora 2 novas opções de filtro para este relatório. Então, temos demonstrar ofertas e promoções históricas e demonstrar produtos excluídos da promoção. Caso seja selecionada a demonstrar ofertas e promoções históricas,
o sistema vai solicitar um período para buscar a vigência. Ao realizar a busca, será considerado o histórico de produtos de oferta e promoção em vigor no dia estipulado nesse período. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou trazer todos os produtos que estiveram em vigor no período em que eu selecionei. Isso não significa, tá, que ele não vai trazer ofertas que começaram antes e depois desse período que informei. Ele vai trazer todos os produtos que, independente da data final ou a data inicial ou final da oferta ou promoção, ele vai trazer se por acaso eles estiveram em vigência nesse período informado. Convém também frisar que, caso tenha repetição do item, será informada a promoção ou oferta mais recente informada no sistema, incluída no sistema. Também nós disponibilizamos essa opção, né, de demonstrar os produtos excluídos da promoção. Então, de forma que, caso o produto seja excluído da promoção, nós vamos demonstrá-lo também. Vamos considerar a promoção que foi excluída. Também realizamos melhoria na impressão de DANF com base no XML recebido. Então, agora vai ser possível imprimir a DANF de XMLs que foram referente notas que foram emitidas por terceiros. Então, nós vamos ter essa opção nova, que vai aparecer em algumas telas do RP, como, por exemplo, aqui, a consulta de processamento da nota fiscal eletrônica. Também vai aparecer na consulta de notas fiscais recebidas, na escrita fiscal e nos detalhes de uma nota fiscal, com o botão imprimir DANF. Então, de forma que a DANF, que vai ser impressa, como nesse exemplo aqui, sempre será impressa num formato de retrato, como demonstrado. Outra melhoria que realizamos é nos parâmetros de tolerância para o recebimento de quantidade extra. Antes dessa melhoria, nós tínhamos o parâmetro da forma como está especificada na imagem. Então, dentro de parâmetros do módulo de estoques e NFE, nós tínhamos esse parâmetro de permitir receber quantidade maior que a quantidade aprovada para produtos de embalagem em peso variável. Acontece que, com esse parâmetro habilitado, o sistema ele validava a quantidade que eu estava recebendo no romaneio e ele permitia até 10% de tolerância da quantidade recebida extra no recebimento de mercadorias. E sempre era 10%, era uma tolerância fixa no sistema. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós podemos ver que a quantidade aprovada era 100, estava sendo recebido aqui 111, e o sistema não permitiu, porque tinha 11%, ou seja, mais que 10% sendo recebido aqui, então ele não permite. E nesse cenário aqui, ele vai permitir o recebimento na quantidade superior, porque estava exatamente 10%. Então, 10% para baixo ele permitia. Isso, com o recebimento na quantidade extra, então o sistema ele faz uma movimentação de estoque, né, além da quantidade referente aprovada, nesse exemplo aqui 100, né, foi aprovado e 10 foi quantidade extra, então ele faz um movimento a mais de quantidade extra. Esse movimento alimenta o saldo comercial, mas não alimenta o valor de estoque, de forma que o custo médio é baixado. Mas na ficha estoque contábil, esse movimento ele não alimenta o saldo e nem interfere no custo contábil. Então, o que foi feito nessa melhoria? E todo esse comportamento será mantido, mas a diferença agora é que a gente retirou aquele parâmetro do módulo estoques NFE e incluímos num menu específico que é estoques NFE, configurações, parâmetros de tolerância. Então, agora o parâmetro ele pode ser habilitado aqui, e agora o principal dessa melhoria é que o nosso cliente poderá definir por faixas de quantidades qual é a porcentagem que será a tolerância de quantidade extra. Então, ele poderá definir até 5 faixas, sendo que essa sexta aqui é o sistema que preenche, né? Então, ele vai poder definir, por exemplo, que até 100 quilos a tolerância é 10%. De 100 até 500 quilos, a tolerância vai ser 5%. E assim sucessivamente, né? De forma que ele poderá dizer que numa quantidade muito grande, como, sei lá, 10 mil quilos, por exemplo, a porcentagem de tolerância é apenas 0,5%.
para evitar que grandes quantidades a mais sejam recebidas. Caso ele foi criado com este parâmetro novo habilitado, exceto pedidos de bonificação e consignação, vai ser possível informar a data de faturamento para cada loja e entrega. O preenchimento ele vai ser obrigatório caso a referência do prazo de pagamento no contrato ou na condição de pagamento selecionada for a data de faturamento do fornecedor, exceto se o usuário tiver uma permissão, que é fechar pedido sem informar a data de faturamento. Também haverá um cálculo de vencimento, né, que é essa coluna aqui ao lado da coluna nova de faturamento, que será calculada de acordo com o faturamento informado. Lembrando que ela é calculada depois que o usuário salva essa data de faturamento. Agora, uma observação importante do comportamento desse parâmetro. Caso seja informada a data de faturamento no pedido de compra e a referência do prazo de pagamento para cálculo lá do vencimento das duplicatas for a data de faturamento, essa data de faturamento informada no pedido vai ser confrontada com a data de faturamento da nota lá no recebimento de mercadorias, de acordo com a emissão do fornecedor. Caso haja diferença, ou seja, o fornecedor está entregando uma nota que a data do faturamento é diferente daquela informada no pedido, então não vai ser possível avançar e continuar o lançamento, e consequentemente não vai ser possível receber a nota. Bem, essas foram as melhorias e novidades desenvolvidas. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo e trago para vocês as novidades e melhorias desenvolvidas pelo time de vendas e PCP nos últimos 15 dias. Então, a primeira melhoria que desenvolvemos está na pesquisa de concorrentes. Disponibilizamos a possibilidade de inserir os preços e quantidades de atacado. Então, agora, ao realizar a pesquisa de concorrentes, é possível informar o preço de atacado e quantidade equivalente a esse preço. Para isso, nós incluímos as duas novas colunas de preço atacado e a quantidade atacada. A coluna de preço que antes já tinha nessa tela de pesquisa de concorrentes, ela permanece, que é essa preço varejo. Então, agora existe a possibilidade de poder fazer pesquisas de concorrentes em atacadistas ou supermercados que trabalham com preço de atacado, para que seja mais uma forma de definir preços diferenciados. Nós colocamos essa opção na pesquisa de concorrentes. E também para ajudar nessa pesquisa, nós acrescentamos a possibilidade de colocar o preço atacado e a quantidade no nosso app de pesquisa de concorrentes, que até então também só tinha o preço varejo, só tinha o preço comum para colocar. Nós disponibilizamos mais esses dois campos para que seja possível informar o preço atacado e a quantidade de atacado. A partir do momento que for colocado o preço e a quantidade e fizer a sincronização, essa informação já será atualizada na pesquisa de concorrentes do ERP também. Agora, caso aqui nós temos a tela do PDF, né? Que, no caso, se você escolher o filtro de preço a partir de e quiser fazer uma impressão em PDF ou em Excel, isso é possível, e o sistema vai trazer para você as informações dos preços que você definiu, né, na quantidade de preço atacado, e também demonstra o que a pesquisa do concorrente que você selecionou no momento da busca, né? Então, aquela pesquisa que foi realizada, todos os concorrentes que você selecionou para fazer essa comparação, para fazer essa apuração, vai trazer nesse relatório. Só uma informação importante também lembrar que essa opção de preço atacado a partir de está disponível para exportação de arquivos de atualização de preços somente para os PDVs GZ e Xantos nesse momento. Então, nesse momento nós só temos atualização, nós temos o layout já criado para gerar o arquivo de atualização para essas duas frentes de caixa para poder fazer essa atualização de preço diferenciado
de atacado, né? O preço e a quantidade, ela só vai para essas duas frentes de caixa, o GZ e os anos. Caso o filtro do tipo de edição de preço seja escolhido como oferta, o sistema irá trazer a coluna para a comparação dos preços dos concorrentes, sendo possível definir o preço de oferta e o período que será aplicado. Então, aqui, o sistema, naquela opção do filtro novo de escolher o tipo de preço que você quer fazer a apuração, se você escolher o preço a partir dele, vai para atacado. Se você escolher de oferta, ele vai permanecer da forma que sempre foi antes, né? Então, ele vai abrir para você, vai mostrar para você a coluna de ofertas, vai trazer as pesquisas dos concorrentes, os preços que foram preenchidos lá no preço varejo, e aí você vai poder fazer a definição do preço que você vai querer aplicar, definindo o período de oferta e incluindo essas ofertas na sua loja. Outra melhoria também relacionada a essa questão de preço e quantidade de atacado, nós desenvolvemos na tela de precificação de produtos. Então, agora, na tela de precificação de produtos, nós já tínhamos a opção de preço atacado a partir de, e disponibilizamos um ícone aonde, ao abrir ele, irá aparecer um modal com as lojas, com todas as lojas, né? E definir qual loja que você quer colocar o preço atacado, né? Isso, nós já temos essa opção hoje para ofertas, por exemplo, né? Então, quando você tem o preço definido numa região, mas quer que seja um preço diferenciado apenas para uma loja, assim como já existe na oferta, agora também nós disponibilizamos essa opção no preço atacado a partir dele. Então, clicando no ícone, conforme nós podemos ver aqui na tela, irá abrir este modal aqui. Abrirá esse modal na tela e você vai poder definir qual que é a quantidade de preço, definir a data que vai vigorar e, ao confirmar, essa informação irá para a atualização do arquivo gerado para frente de caixa, lembrando mais uma vez que essa exportação hoje nós só temos para os PDVs GZ e ZAMPs. Outra melhoria que desenvolvemos é na ordem de separação. Nós fizemos a inclusão do filtro de unitizador. Então, hoje, na tela da ordem de separação, nós, até então, só tínhamos os campos do número da ordem de separação e o GTIM. Só podíamos fazer a busca através desses dois campos, né? E havia uma dificuldade quando gerava um pedido do força de vendas ou um pedido do balcão, de venda balcão, e ao fazer a separação, né, através do WMS, quando voltava essa informação para fazer a conferência na tela da ordem de separação, ficava complicado porque a gente não tinha o número do pedido, né? A gente só tínhamos o número do unitizador naquele momento. Então, disponibilizamos esse campo para que seja um facilitador para quem precisar utilizar, não tiver mais com o número do pedido em mãos e tiver o unitizador, então basta ativar o parâmetro, né? O parâmetro que se chama exíbio filtro unitizador. A partir do momento em que ele estiver habilitado, o sistema trará esse novo campo e mostrará para você na tela o pedido relacionado a esse unitizador. Então, quando houver mais de um pedido vinculado ao unitizador, não será possível realizar a conferência por unitizador. Nesse caso, poderá ser realizado a busca pelo número da ordem de separação. Então, nesse momento, nesse desenvolvimento que fizemos, somente é possível fazer a busca do unitizador para um pedido vinculado a ele. Se caso ele tiver mais de um pedido vinculado a ele, o sistema vai exibir uma mensagem, conforme nós podemos ver aqui nesse exemplo, trazendo o número da ordem de separação vinculada ao pedido. Então, nesse caso, você pode utilizar esse número de ordem de separação e buscar aqui no campo, né, da ordem de separação, ao invés do unitizador. Caso houver mais de um número de unitizador para apenas um pedido, a conferência deverá ser feita em apenas um dos unitizadores. Então, no momento de finalizar a conferência, o sistema demonstrará a divergência caso tenha produto a ser conferido no pedido. Então, caso houver um pedido que tenha dois números de unitizador, na tela da ordem de separação, basta conferir
todos os itens desse pedido em um monetizador. Se caso ficar faltando algum produto, na hora de finalizar, na tela da ordem de separação, o sistema vai trazer a informação dos itens divergentes do pedido, onde podemos ver aqui, por exemplo, que esse desinfetante aqui ele não foi conferido. Então, basta voltar na tela e fazer a conferência desse produto. Essas foram as melhorias e as novidades do time de vendas. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Vou iniciar apresentando a melhoria realizada na integração do Força de Vendas com WMS. E agora é possível informar que o item não foi encontrado no momento de realizar a separação no WMS. E quando esse botão for selecionado, é alterado os status, da tela de ordem de separação para aguardando o produto WMS e também é possível filtrar esse novo status. Na tela de consulta do pedido balcão é alterado o status também para aguardando o produto e também é possível filtrar por esse novo status. Na tela de gerenciamento de carga WMS é alterado o status para AP, aguardando o produto. Para concluir a separação, quando o item estiver disponível para ser separado, basta colocar na ordem de serviço do WMS o nome do operador e a separação será retomada do item que estava faltando. Uma outra melhoria realizada foi a inclusão do botão cortar. Caso o operador chegue até a posição e não encontre o produto, é possível realizar o corte e o pedido que está sendo separado ficará sem o item cortado. Caso tenha sido enviado para separar o pedido por carga, o status do pedido no Força de Vendas fica com o status a ratear. Na ordem de separação, é exibido um novo ícone para realizar o rateio e também fica com o status a ratear. E quando é selecionado esse ícone de rateio, é aberto um novo modal para efetuar o rateio da quantidade separada, podendo ratear de forma manual, sequencial ou proporcional. Confirmando o rateio, o status no gerenciamento de carga, WMS, é alterado para RA rateado. Uma outra melhoria realizada foi na tela de recebimento de carga para permitir criar a carga a partir de uma chave de acesso da nota fiscal. Para utilizar esse processo, é necessário habilitar o parâmetro que está localizado no estoque NFE, parâmetros do módulo de estoque NFE, aba recebimento de mercadoria. O nome desse parâmetro é realizar a criação da carga usando a chave de acesso da nota fiscal. E com esse parâmetro habilitado, no momento de clicar no botão para incluir a carga, é aberta a opção para escanear a chave de acesso da nota fiscal, conforme mostra a imagem número 1. E após coletar a chave de acesso, é exibidas as informações da nota, conforme imagem número 2. Conforme for sendo coletado mais chaves de acesso, é incluído mais notas fiscais, e será criada a carga quando clicar no botão Criar Carga. Uma outra melhoria feita em relação ao recebimento foi na tela de consulta notas fiscais recebidas. Foi a inclusão para uma opção para verificar quando a nota está pronta para ser fechada. Então foi adicionado um ícone no cheque para informar quando ela pode ser fechada. Essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística, WMS e YMS. Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias dos últimos 15 dias da equipe de BI. Nossa primeira melhoria é no dashboard de indicadores do fornecedor. Então agora, além de medir o serviço em relação aos pedidos e entregas que já existia nesse dashboard, agora será possível medir o desempenho do faturamento do fornecedor. Para isso, nós adicionamos um novo painel chamado Faturamento, para analisar este indicador e qual é a evolução no período. No topo do painel, a gente apresenta os indicadores e a comparação com o período anterior. Então, ali no filtro referência, a gente pode escolher se a gente quer analisar o período atual, por exemplo. No filtro seguinte, a gente tem o período mensal, anual ou trimestral. Então, esses dois filtros, eles trabalham em conjunto. Se eu selecionar mensal e a referência anterior, ele vai considerar o mês anterior. Então, por exemplo, nós estamos em junho, no início do mês. Se eu quiser analisar o mês anterior, eu coloco a referência anterior e o período mensal. E aí, consequentemente, todos esses cards vão fazer a comparação com o período anterior. Os cards apresentados são venda total, valor e quantidade, custo bruto e líquido, preço médio, lucro bruto e líquido e margem bruta e líquida.
Logo abaixo é possível analisar a evolução de cada indicador utilizando a seleção de período em destaque. Então nós temos as opções diária, semanal, mensal, trimestral e anual. Então selecionando ali no card em destaque como eu quero visualizar essa evolução. Nossa próxima melhoria no dashboard de indicadores executivos, também apresentamos agora a evolução dos indicadores. Então, para isso, a gente adicionou um novo painel chamado Evolução dos Indicadores. Neste painel é possível medir a evolução total ou loja a loja, utilizando o filtro Resultado Loja a Loja. No filtro Indicador, a gente pode selecionar qual indicador a gente deseja analisar a evolução no período. E no bloco abaixo dos filtros, nós temos como definir a evolução, como a gente vai visualizar essa evolução. Também com as opções mensal, trimestral, semestral e anual. Então, no exemplo abaixo, a gente selecionou o indicador venda-valor, o período de visualização como mensal e o resultado loja a loja. Então, a gente visualiza ali duas linhas, que é onde mostra cada linha seleciona uma loja. Ele representa uma loja. Então, aqui é a explicação do filtro resultado loja a loja. A gente tem as opções sim ou não. Selecionando sim, o resultado apresenta uma linha para cada loja. Selecionando não, o resultado será uma linha com a totalização de todas as lojas. O indicador métrica trabalha em conjunto com o filtro indicador. Então, nesse filtro, é possível escolher qual a métrica vai ser utilizada para visualizar o resultado do indicador. Se eu selecionar, por exemplo, o indicador vendas, eu posso analisar as vendas com o valor total, vendas por PDV, por sortimento, por funcionário ou por metro quadrado. A próxima melhoria é no dashboard Pareto de compras. Nós adicionamos novos filtros para melhorar a análise do nosso cliente. Então, a gente adicionou ali um filtro análise Pareto, e através dele é possível escolher entre as opções Pareto de compras valor, Pareto de compras quantidade, Pareto de devolução de compras em valor ou Pareto de devolução de compras em quantidade. Além disso, no filtro exibir por, nós adicionamos a opção meses, que define como será o agrupamento do gráfico de ranking. Então, selecionando ali exibir por meses, a gente vê o ranking entre os meses do período selecionado. Nossa outra melhoria no dashboard de produtividade do WMS. Então, nós agora podemos visualizar a evolução desses indicadores. Então, a gente pode visualizar por CD, por loja, por operador e por atividade também. No exemplo abaixo, a gente tem a visualização mensal. Então, cada barra ali do resultado representa um mês, e quando a gente posiciona o mouse, a gente consegue visualizar os detalhes dessa produtividade daquele período selecionado. Então, na seleção específica, a gente está analisando ali o operador Alan, a data que essa visualização é mensal, então a gente está analisando o mês 11 de 2021, e a gente consegue visualizar naquele mês, para aquele operador, qual foi a quantidade pedida, qual foi a quantidade separada, quantidade de conferida, o peso total, qual foi a quantidade de unitizadores, quantidade de itens, quantidade de endereços, quantidade de ordem de serviço e o tempo total gasto ali naquele período. Para escolher como visualizar a evolução, nós adicionamos os cards no topo do dashboard como diária, semanal e mensal. Então ali a gente consegue selecionar como visualizar essa evolução. No slide anterior, a gente mostrou ali o mensal. Então, o cliente pode definir como ele deseja analisar. Se ele deseja analisar, por exemplo, o desempenho de um operador na semana, ele pode visualizar dia a dia ou pode selecionar um período maior e visualizar a evolução semanal daquele operador. Agora eu vou apresentar as melhorias da equipe de e-commerce. A primeira melhoria é que agora no e-commerce Bluesoft é possível configurar a integração com o pagamento via Pix do Banco Itaú. Então, para configurar, a gente deve acessar o menu e-commerce, cadastro, Bluesoft e-commerce, forma de pagamento, e preencher os dados de integração para ativar a modalidade de pagamento Pix do Banco Itaú. Então, o nosso cliente que deseja utilizar essa integração, ele precisa ter uma conta no Itaú e entrar em contato primeiramente com o Itaú para obter esses dados de integração. Quando habilitado, lá no site do e-commerce, a gente vai apresentar na etapa de pagamento essa opção de pagamento via Pix. Então, para o consumidor do e-commerce, não importa qual que é o banco que ele vai fazer o pagamento. Ele pode utilizar qualquer conta bancária para fazer o pagamento via Pix. A configuração do Banco Itaú é do lado do nosso cliente supermercado. Se ele vai receber essa informação, esse valor no Banco Itaú, ele precisa ter as credenciais ali do Banco Itaú. Aqui são observações sobre a funcionalidade. Então, só será possível habilitar a funcionalidade após o nosso cliente do RP entrar em contato com o Banco Itaú, para que eles forneçam essas informações e os dados necessários para fazer a integração.
E vale lembrar que as integrações com o Banco do Brasil e o Banco Santander também já estão disponíveis. Nossa próxima melhoria é em relação ao relatório de análise de antifraude Braspag. Agora nós temos uma nova etapa, que é a revisão manual de pedidos. A partir dessa melhoria, o nosso BlueSoft RP está preparado para atender o processo de revisão manual de pedidos da Braspag Cielo. O processo de revisão manual é uma modalidade específica da Braspag, onde os pedidos que forem integrados com ele não possuem um histórico para ser analisado e utilizado na análise automática de antifraude. Então, esses pedidos que não têm histórico passam por uma revisão manual feita por um analista específico lá da equipe da Braspag. Então, dessa forma, após um pedido do e-commerce BlueSoft sincronizar com o RP, inicialmente ele terá o status da análise pendente e, em seguida, ele passa para o status de análise em revisão. Após a revisão manual realizada pela Braspag, o status de análise pode ser alterado lá no relatório para aceito ou rejeitado. Esse processo de revisão ele só funciona para os clientes, os supermercados, que têm essa modalidade em contrato com a Cielo Antifraude Braspag. Essas foram as melhorias das equipes de BI e e-commerce dos últimos 15 dias. Obrigada e até a próxima.